Pessoal, já vou voltar. Deixa eu só botar aqui no canal de Milagres, tá? Vai compartilhando pra mim, curtindo. Já volto. Boa tarde, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Sejamos levantados, erguidos e sustentados pela palavra que vem do trono da graça de Deus. Estamos nos reunindo mais um momento. Seja bem-vinda. Mais um momento aqui nesta live para ouvir o direcionamento daquilo que Cristo tem para nós. Todo momento é muito importante quando estamos com Cristo. Irmãos, você entende que você quer andar com Cristo quando toda oportunidade é valiosa. Quando toda oportunidade de ouvir a voz de Jesus, você diz assim, eu tô aqui, eu tô pronto, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero participar das coisas de Cristo. Eu quero me alimentar daquilo que provém dele. Eu quero me levantar para viver as coisas extraordinárias que o reino de Deus tende a nos oferecer. Então, nesta tarde poderosa, nós vamos iniciar esta live e eu quero orar com você que diz assim, pastora, eu tô nessa fase. Eu quero me alimentar da graça, eu quero me alimentar do poder, eu quero ouvir as coisas que procedem de Deus. Bem-vindo, filho. Eu quero participar de tudo aquilo que me aproxima do trono da graça de Deus. Sabe quando você entende que você está muito envolvido com Deus? Quando as coisas do mundo... Bem-vinda, Lu. Quando as coisas do mundo ficam em segunda parte. Em primeiro lugar, você quer buscar Deus. Em primeiro lugar, você quer ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, você quer estar próximo de Deus. Em primeiro lugar, você quer caminhar com Deus. Aí, irmãos, o que está em torno começa a fazer sentido, porque você prioriza a graça, você prioriza o poder, você prioriza a autoridade, você prioriza a autoridade profética que Deus tem preparado e projetado para você. Então, nesta tarde poderosa, grandiosa, nós estamos aqui para entregar para você mais um movimento em que o Espírito Santo de Deus vai estar conosco, nos levantando, nos lapidando, nos fazendo levantar, para que a promessa dele esteja de pé sobre nós. E eu quero orar por você que chegou aqui e diz, pastora, eu estou nesse ponto. Se for necessário, eu largo qualquer programa, eu largo qualquer coisa para ouvir a Cristo. Não tem nada mais importante do que me alimentar da presença. Não tem nada mais importante do que me alimentar da essência. Não tem nada mais importante do que eu buscar o reino. Eu quero, com toda a minha força, buscar a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. E é essa chave, irmãos, que vai tirar você do lugar que você talvez está. De perdas, de
coisas que estão dando errado, de tristeza, de desarmonia. Deste lugar, Nathalie, hoje eu vou entregar a profecia, mas eu não vou. Mas eu tô anotando todo mundo para amanhã, tá? E esse povo do capacete, amanhã eu vou estar meio-dia, tá? Fazendo uma palestra sobre oração. Eu ia cancelar para fazer no sábado que vem, mas amanhã eu estarei fazendo meio-dia, tá? Uma palestra sobre oração e vou estar entregando para o povo da máscarazinha do capacete. Vou anotar o nome de vocês aqui. Que a bênção de vocês, com vocês, estejam com vocês. Amém? Que o poder, a graça e a autoridade profética estejam conosco essa tarde. Então hoje, neste momento agora, em que nós estamos chegando aqui, nós vamos orar, porque eu tenho uma palavra profética para liberar. E eu creio, irmãos, que neste movimento de santidade que nós temos vivido, nesse movimento de união com a graça, nesse movimento em que o Espírito Santo vai operar, nesse movimento em que nós queremos Deus, nós possuímos Deus, nós estamos na live, mas estamos ouvindo no Spotify, nós estamos no Spotify, estamos ouvindo no YouTube, estamos vendo mensagens antigas, nós queremos te ouvir, Jesus, nós queremos estar mais próximos de ti, Jesus, nós queremos viver a tua presença. Porque, irmãos, nós nos alimentamos 100% da graça. E esse 100% que você se alimenta da graça é o tempo novo de Deus na sua vida. É a oportunidade que você precisava na tua vida. Esse tempo, bem-vindo todos, que Deus preparou e projetou para você, é a oportunidade que Deus separou para você. É o tempo que Deus disse assim: olha, eu estou cuidando de você. Eu estou te levantando para viver coisas novas. Eu estou te levantando para ser lavado, cuidado, restaurado, redimido. Eu estou entregando a você um novo tempo evangélico. Um tempo em que o poder vai se manifestar. Aonde foi? Em sinais, prodígios. Irmãos, eu estou muito entupida. Por isso que eu até falei que eu não vou me estender muito hoje. Tomei um antialérgico. Aí já fiquei bagada. Orando, fui dormir, nem dormi, irmãos, cochilei 6 horas da manhã, 7 horas da manhã eu estava de pé, amém? Hoje que eu vou tentar dormir, então hoje eu estou meio devagar. Eu quero dizer algo para vocês hoje, que quando eu deixo de ter movimentos pessoais para caminhar nos movimentos da graça, tu não quer nem conversar com pessoas que não têm a mesma... Travou? Voltou? Voltou a live, gente? Voltou? Obrigada. Quando você está caminhando com Cristo, você não quer andar fora do direcionamento profético, que você carrega o perfume do céu, Nathalie, que o perfume celestial seja revelado até você. Nós não queremos, nós olhamos e falamos: Deus, eu não quero, eu quero te ouvir, eu me separo. Nós não temos medo de largar nada. Escute bem o que eu vou dizer a você. Quando você está com Cristo, você não tem medo de perder um emprego, você não tem medo de perder um amigo, você não tem medo de largar uma renda, você não tem medo. E eu vou te explicar por quê. Porque você sabe que tem um Deus que te garante. Você sabe que tem um Deus que te sustenta. E você sabe, boa tarde, que o relacionamento com Cristo é a necessidade que você precisa para prosseguir. É a necessidade que você precisa para continuar de pé. Obrigada, Sandra, pipoca. Irmãos, olha, se tem uma pessoa viciada em pipoca, sou eu. E o Sandro também é. Se deixar, eu como pipoca todo dia à noite, irmão. Que agora eu não tô podendo, que eu tô fazendo um propósito, né, irmão? Mas quando eu não tô em propósito, é de noite uma pipoquinha, que eu me amarro numa pipoca. Vou botar teu nome aqui também.
Que em casa eu vou tudo pipoca, adoro pipoca, só eu também. O pessoal não é muito fã de pipoca não, mas eu. Então eu quero ministrar no seu coração que Deus, esta tarde, tem um tempo. Esse tempo que Deus tem para você é um tempo de mentalidade aberta. É um tempo de mentalidade nova. Irmão, se alimentar de Cristo é querer se alimentar cada dia mais. Quem é que está nesse estágio? Você diz, pastora, quanto mais aprendo, mais eu quero. Quanto mais eu me envolvo, mais eu quero me envolver. Quanto mais eu escuto palavra, mais eu quero me alimentar da palavra. Quanto mais eu estou com Cristo, mais com Cristo eu quero viver. Eu não estou com medo mais de nada. Eu quero o meu relacionamento com Deus. Irmãos, esse é o estágio. Esse é o estágio. Esse é o movimento que Satanás odeia. Porque Satanás quer que você esteja preocupado com a vida financeira. Você está preocupado? Claro, todo mundo se preocupa. Tem uma conta para pagar, tem um novo tempo para viver. Mas quando eu estou 100% conectado com Cristo, Ele é supridor, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é provedor, Ele é restaurador e Ele é Senhor. E esses dias alguém falou para mim assim: não tem nada mais valioso do que ter paz. Porque, irmãos, quando você está em um estado de perda e você não tem paz pela ausência do Espírito Santo, é algo muito desesperador. Mas quando você tem o Espírito Santo, você fica chateado porque as coisas não aconteceram, porque você não está conquistando o que quer, mas você está seguro, porque você pode estar sendo modelado dentro de um processo, mas você tem o Espírito, e o Espírito alimenta a tranquilidade dentro do teu coração. Quando você não tem o Espírito Santo, você surta. Você surta porque você quer ter um resultado imediato e o resultado não acontece. Mas quando você começa a ter a graça, irmãos, pode não ter. Você pode ter a conta do almoço, não sabe como é que vai ser a conta da janta. Tudo bem, Senhor. Eu confio que o Senhor está no negócio. Eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor vai prover algo. Eu confio que a tua proposta ainda está de pé. Seja bem-vindo. Que o teu poder, a tua graça e a tua autoridade estão sobre a minha história. Eu não estou baseado só naquilo que os meus olhos me mostram, mas eu estou focado naquilo que eu tenho que receber através do relacionamento. Escute uma coisa que eu vou dizer a você. A palavra de hoje está em Lucas 9, do versículo 23, tá? Em diante. Lucas 9, do versículo 23 em diante. Lucas 9, do versículo 23 em diante. Quando Cristo, Ele olha para nós e Ele diz assim: olha, tu quer me seguir? Bem-vinda, Marina. Tu quer caminhar comigo? Tu quer mudar? Tu quer viver um tempo novo? Então negue-se a si mesmo. E se eu disser que hoje Jesus está mandando você negar o medo, você tem coragem? E se eu disser que hoje Jesus está mandando você negar a dúvida, você tem coragem? Se eu disser que hoje Jesus manda você negar a escassez que Satanás está tentando colocar na tua mente, dizendo assim: olha, não vai se levantar mais, as coisas não vão mais acontecer, você não vai frutificar, tu não vai ver o cenário mudar. Deus está mandando dizer: renunciar. Porque, irmãos, quando eu aceito a proposta de me negar, eu estou anulando o livre-arbítrio para passar a ser um ser totalmente dependente do seu Pai. Vou dizer de novo: totalmente dependente do sangue de Cristo e totalmente dependente daquilo que Ele tende a me promover. Quando eu assumo a proposta de me negar, irmãos, tem momento que eu tenho que me negar e que a única oportunidade que eu tenho é aguardar e orar. E tu diz: Jesus, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, eu quero ir para esse lugar, eu quero fazer aquilo outro, eu preciso reaver isso, eu preciso. Jesus diz assim: ei,
A única coisa que você precisa reaver é o relacionamento comigo. A única coisa que você precisa aprender a entender é se relacionar comigo. A única coisa que você precisa se desenvolver é na relação pessoal com o meu espírito. Rabada subi na cande, rabaia subia. Xerabandu que descia, raquedubinabia. Porque não há uma relação exclusiva quando você não se nega. Quando você olha para você e você diz assim: pastora, eu ainda tenho acessos pessoais, eu ainda tenho questões, eu duvido, eu desabilito, às vezes eu tenho dúvida, eu tenho medo. É natural ter medo? Claro que é. Pedro é chamado por Jesus para andar sobre o mar. E em algum momento ele afunda. E por que Pedro afunda? E por que Pedro afunda? Porque Pedro ainda não estava dentro da proposta. Tanto é que passa um tempo, Pedro nega Jesus. A proposta de Pedro para que ele novo é crucificado com Cristo. Para você dizer. Olha para a situação e ele afunda. Porque a chave para que ele assumisse o reino dos céus é ele ser crucificado com Cristo. Quando crucificado, ele nega Jesus, ele renuncia o pecado. Tá travando? Para mim parece que tá normal, olha. Voltou? Voltou? Pra mim tá dando normal aqui, voltou. Pode ser a internet, pode ser a rede, que às vezes dá uns probleminhas aí. Mas enfim, vamos lá. Pedro e passa e a sua Tá funcionando a live, irmãos? Tá funcionando? Vê se voltou. Voltou? Voltou, né? Voltou? Vamos falar de novo. Eu acho que agora foi a rede aqui que caiu. Porque sumiu aqui o Wi-Fi. Que às vezes a gente só sabe que tá com problema quando abre a rede para fazer live, que o movimento da live é mais pesado. Então deixa eu liberar algo para você hoje aqui. Tem estratégias do diabo que elas acontecem no meio do medo. Pedro, vem até mim. Pedro no meio do caminho afunda. Quem é que negou Jesus? Logo depois. Jesus estava querendo mostrar para Pedro que ele ainda tinha medo. Olha bem a palavra que eu vou liberar aqui hoje. Jesus estava querendo mostrar para Pedro, Josi, que vocês carreguem a essência dos céus, é o propósito do perfume. Querendo mostrar para Pedro que ele tinha medo. Jesus estava antecipando um acontecimento. Quem é que nega Cristo? Não é Pedro? Quem é que comete a atrocidade de negar Jesus depois de andar com Jesus? Sabe por quê, irmãos? Sai e entra de novo. Sabe por quê? Porque Jesus tentou trabalhar fazendo com que Pedro andasse por cima do mar, para que Pedro aprendesse a confiar.
E quantas circunstâncias Jesus tem levantado em torno de você, para ver se você aprende a confiar. Quantas circunstâncias tem se levantado em torno de você, para ver se você aprende a confiar, para ver se você entende que a proposta não é através do medo. E logo à frente, vemos um Pedro, que nega Jesus, que diz assim: não, eu não tenho participação com ele, não conheço não. Sabe por quê, irmãos? O primeiro acesso de quem não assume a cruz é não assumir a proposta. A pessoa diz assim: não, eu não estava lá não, eu não andei com ele não, eu te vi lá não, eu não. Sabe por quê? A pessoa deixa o medo carregar as expectativas do encontro com a graça. Jesus está dizendo aqui para você hoje, irmão, nem ia pregar. Eu ia entregar a palavra aqui, sabe por quê? Eu tomei um antialérgico, e essa madrugada no domingo o antialérgico mexe um pouco com a pressão. Mas cheguei aqui agora, Jesus já começou a fazer do jeito dele. Jesus estava dizendo: Pedro vem. Pedro no meio do caminho cai. Quem é que cai na crucificação de Cristo? Pedro. Nega Jesus, diz que não conhecia, diz que não andava. Sabe por quê, irmãos? Ainda havia sobre Pedro um costume de não assumir a proposta. E Jesus está dizendo: é tempo de você assumir a graça. É tempo de você olhar para você e dizer: Deus, daqui para frente, Josi, o perfume da adoração seja entregue a você. O que tiver que acontecer, o processo que eu tiver que viver, aonde eu tiver que enfrentar, eu não aceito mais carregar o medo. Mas pastor, o credor está batendo na porta, a dificuldade financeira está me visitando, as circunstâncias estão dificultando. Ei, eu não vou negar Jesus por causa de uma conta. Eu não vou negar Jesus porque a porta não se abriu. Eu não vou negar Jesus porque a situação não está acontecendo como eu quero que aconteça. Calma aí, só um minutinho, irmãos. Só um instantinho. Às vezes, nós olhamos para a situação e nos deixamos envolver por ela. Porque Jesus no meio do caminho, Pedro resolve olhar para o tamanho do mar e o tamanho da circunstância que ele estava vivendo. E ali ele afunda. Então qual é a chave? A primeira chave a ser liberada para você: não olhe para a circunstância. Continue caminhando e olhando para Deus. Continue caminhando e crucificando diante de Deus. Caminhando e crucificando diante de Deus. Será que vai acontecer? Será que Jesus vai operar? Será que as portas vão se abrir? Será? Até quando tu vais caminhar com medo? Tem uma mensagem para você aqui. Você já reparou que você está em pânico porque a tua vida financeira não está como você queria? Jesus está dizendo: crucifica. Crucifica o estado financeiro. Deixa eu trabalhar. Passa a confiar. Coloca sobre mim que o meu jugo é suave. Tá ruim, né, irmão? Tá toda hora travando. Uma fúria aí, mas Jesus está no comando. Voltou? Caminha comigo. Sai e entra. Obrigado, Nathalie. Porque o meu jugo é suave. Jesus está dizendo: aonde você tem me negado é na tua vida financeira? Então crucifique. Vou dizer de novo: aonde você tem negado Jesus com medo, com dúvida, com desespero, é na vida financeira? Renuncia. Diga para Jesus: Jesus, hoje eu crucifico. Irmãos, eu gosto quando eu não estou bem. É o dia que Jesus mais me usa. Vai por mim. O dia que Jesus mais me usa é o dia que mais manifesta demônio. É desse tempo. É quando tem dificuldade aí que as coisas vão. Sai e entra de novo. Então
Jesus está dizendo qual é a área da tua vida que tu precisas crucificar. Porque enquanto Pedro não passou pela crucificação, ele não havia negado, ele já havia negado Jesus uma vez e negado Jesus duas, mas não tinha negado o medo. Talvez Jesus já chamou você para passar por cima do mar, da tempestade, e na hora da crucificação era para você estar lá, mas você renunciou a Jesus para manter o medo. Jesus está dizendo: renuncie o medo e crucifique-se comigo. Jesus está te convidando esta noite: renuncie o medo e crucifique-se comigo. Jesus está querendo que tu crucifique um tempo. Qual é o tempo, qual é a área que tu precisa crucificar? Pastora, eu tenho problema em confiar. Então, você não está pronto ainda para viver a proposta. O medo ainda tem sido o teu condutor, a dúvida, o desespero, o tomar atitudes erradas, o tomar atitudes de qualquer maneira, porque você quer. E Jesus está dizendo: a única coisa que tu precisa fazer é crucificar. O teu maior problema hoje é financeiro? Crucifica. O teu maior problema hoje é sentimental? Crucifica. Entrega na cruz e diz: a partir de hoje, Jesus, o Senhor está em primeiro lugar nesse mistério aqui. A partir de hoje, é o Senhor quem vai conduzir essa história. A partir de hoje, eu nego o medo, o desespero, o entendimento próprio para me crucificar contigo, para que tu cumpras o teu querer e a tua vontade. Irmãos, começou a travar, eles param de entregar a live. É assim mesmo. Eu já estou acostumada já. Quem tá se irrita porque fica toda hora travando. Já está acostumado já. Só que Jesus está dizendo para você hoje: a conexão de Cristo com Pedro, Cristo já sabia que era Pedro e já sabia qual era a fragilidade de Pedro. Porque se tem uma coisa que Jesus é bom, em estar dentro da nossa essência. E quando nós somos permissivos, Ele nos modela através da nossa essência. Então, aquela prova que Ele faz com Pedro era justamente o ponto de acesso que precisava ser tratado. Jesus traz ele para mostrar para ele que ele era medroso. E justamente Pedro nega Jesus. E depois da crucificação, quando Pedro entende que para ele ter a caminhada com Cristo, ele precisava renunciar ao seu eu, aí Pedro começa a ser usado para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus está dizendo: crucifica. Crucifica o pecado. Crucifica a tua visão pessoal. Crucifica aquilo que você fica o tempo todo falando: não está dando certo, não está funcionando, não está acontecendo, eu não estou crescendo, eu não estou desenvolvendo. Ai. Jesus está dizendo: não crucificou nada. Continua carregando as mesmas questões, os mesmos problemas. É tempo de viver a crucificação da graça. É tempo de você se levantar e dizer: Cristo, a minha vida financeira, ela tem atrasado o meu relacionamento contigo. Mas se é o Senhor quem acrescenta, então eu renuncio o meu medo, eu renuncio a minha dúvida, eu renuncio a minha visão para ser crucificado contigo. Eu abro mão do meu livre-arbítrio para que Ele faça a gestão e me acrescente dentro daquilo que eu dependo. Não daquilo que eu acho que quero, mas dentro daquilo que Ele sabe que vai ser o melhor para mim. Quando eu, irmãos, tenho algo na minha vida que eu tenho que abrir mão para seguir a Cristo, não tenha medo, porque Jesus te garante. Se você abriu mão, renunciou a algo para andar com a tua vida com Cristo, fique tranquilo, Jesus está no comando contigo. E se você renunciou ao pecado, se você está vivendo um problema financeiro e as coisas não estão acontecendo como você queria que elas acontecessem, bem-vindos. Jesus está dizendo: renuncie. Renuncie o medo. Renuncie a dúvida. Renuncie a dor. Renuncie às emoções e às questões pendentes. Me diga uma coisa:
Quem aqui tem o poder de materializar 50 mil para hoje resolver uma parte da sua vida? Alguém aqui tem esse poder hoje? De materializar esses 50 mil e dizer, 50 mil vai ajudar uma parte da minha vida. Você consegue fazer isso de hoje para amanhã? Não. Então o que tem que acontecer? Você tem que renunciar ao que você não pode e entregar a cruz e falar, Jesus, eu não tenho como resolver isso, mas eu conheço uma chave, que é a oração, é a confiança, é a fidelidade, é o comprometimento. E essa chave eu não abro mão, porque eu não posso resolver isso, mas o Senhor pode. Eu não posso cumprir isso, mas o Senhor pode. E eu vou gerar movimentos em torno daquilo que Deus quer que eu cumpra, em torno daquilo que Deus quer que eu ande, em torno daquilo que Deus quer que eu opere. Porque senão eu trago movimentos de medo, paralisia, distorção visual. Como assim, pastora, distorção visual? Você passa a ver uma coisa porque você quer ver aquilo ali. Não é o que a fé está te modelando. Porque, irmãos, eu duvido que a fé te modele cumprindo aquilo que você quer. Você não vai ser modelado por aquilo que você quer. Se você estiver vivendo um processo, o processo que você está vivendo, você vai ser modelado pelas questões dos céus. E até saber de uma coisa, amém por isso, porque eu fui crucificado. Então vai acontecer na minha vida o que tiver que acontecer. Deus vai cumprir aquilo que Ele quiser cumprir na minha vida. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o meu Pai tem para mim. Não é o caminho que eu escolhi, mas é o caminho que meu Pai escolheu para mim. É o caminho que eu tenho que me projetar, que eu tenho que me levantar, que eu tenho que me erguer. E crucificar-me com Cristo é olhar para o meu livre-arbítrio e dizer, eu não tenho mais livre-arbítrio. Jesus, eu quero viver aquilo que tu tem para mim. Ainda que me confronte, ainda que me doa, ainda que me aborreça, ainda que me entristeça, mas eu estou disponível a viver a tua graça, o teu trono, o teu poder, a tua autoridade, exatamente aquilo que tu queres que eu viva. Mas quando eu oro e fico esperando a expectativa, e eu achei que ia entrar tanto de dinheiro, tantos clientes, não aconteceu nada. Aí Jesus está dizendo, porque tu ainda não foi crucificado. Porque quem foi crucificado descansa. Vou te falar de novo. Quem foi crucificado viveu a experiência do meu sangue. E quem recebeu a experiência do meu sangue está descansando, porque o cumprimento é meu. Oh, ribana subinaia, dei decande desse adama subia. Porque quando eu crucifico o meu eu crucifico a carne. A carne me traz medo, a carne me traz dúvida, a carne me traz surtos, dificuldades. Mas quem anda no Espírito, anda conectado com o céu, carregado da confiança daquele que tem o poder de operar. Irmãos, eu vou dar um testemunho pessoal de algum tempo atrás. Eu me lembro que eu fazia essa régua. Tudo meu sempre foi dizimado. E quando eu trabalhava com carro, eu fazia uma expectativa com Deus. Olha, eu quero vender 50 carros. Em vez de eu dar tanto, eu vou dar tanto de dízimo. Só que eu me lembro que quando eu começava a ver minha meta que não estava sendo batida, aquilo me desesperava. Porque eu falava, eu vendi 40 carros, falta 5 dias, como que eu vou vender 10? Mas quando eu falava, Senhor, se eu tiver que vender os 50, eu te agradeço. Mas também se não tiver, também vou te agradecer. Irmãos, em 2 dias eu vendi os 10 carros. Sabe por quê? Era Deus dizendo, e aí? Tu renuncia o que tu relacionou comigo até hoje?
Ou você caminha comigo, confiando que eu é que tenho o poder para cumprir? Tem gente aqui que Deus ainda não cumpriu. Sabe por quê? Porque a pessoa está parada no tempo, olhando para a expectativa do tempo. Quem olha na expectativa do tempo não vive a modelagem da graça. Porque o tempo paralisa a proposta de Deus. Você começa a olhar para o tempo e dizer: hoje não deu nada, hoje eu não consegui nada, hoje eu não conquistei nada. E Jesus está dizendo: o teu tempo não é meu, querido. Sou eu que sou gestor do tempo. Sou eu que te levanto para viver a proposta. Sou eu que te levanto para viver o propósito. Sou eu que promovo aquilo que tu necessitas. Já aconteceu com você? De você tomar uma atitude? Querer agir da tua maneira e dar tudo errado? De você dizer assim: pastora, era para mim aguardar, mas eu resolvi tomar uma atitude e me lasquei. Tô cheio de dívida, cheio de problema, cheio de movimentos errados. Tomei uma volta. Jesus está dizendo: crucifique a sua emoção comigo. Quem crucifica a si mesmo nega os seus desejos. Vou falar novamente. Quem crucifica a si mesmo nega os seus desejos pessoais, inclusive sonhos. Eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer o outro, eu quero andar daquele outro jeito, eu quero cumprir isso aqui, eu quero cumprir aquilo ali. Jesus está dizendo: não crucificou não, né, querido? Você ainda continua andando no movimento da carne. Vamos lá? Lucas 9, versículo 23. Maria, que a prosperidade de Deus esteja com vocês. Irmãos, amanhã eu vou estar meio-dia fazendo uma palestra aqui sobre oração, tá? Quem quiser participar conosco amanhã, tá? Amanhã, meio-dia, estarei fazendo uma palestra aqui sobre oração. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você tem tomado a tua cruz diariamente? Ou você diz assim: hoje eu ouvi a palavra que a pastora falou, hoje eu vou obedecer, mas amanhã o diabo atenta de novo, eu vou lá e faço do meu jeito. Amanhã eu volto a deixar a ansiedade me dominar. Amanhã eu volto a dúvida deixar me dominar. Amanhã eu quebro o laço da renúncia, da crucificação e volto a me comportar como antes. Quem é que tem que negar os seus desejos? Diga pra mim. É Jesus ou é você que tem que se negar? Jesus diz assim, ó: quer me seguir? Quer me acompanhar? Então segue. E o que eu tenho que negar, pastora? O meu eu, a minha vontade, o meu excesso de sentimentalismo, o eu querer fazer desse jeito, fazer daquele outro, andar desse jeito, andar daquele outro. Jesus está dizendo: crucificar é estar dependente. Porque, irmãos, quem aqui acredita que Jesus muda o teu estado de um dia para o outro? Você hoje pode estar sem R$1 e amanhã tu pode acordar e Deus ter feito algo grandioso na tua vida. Quem crê nisso? Amanhã você pode assinar um grande contrato. Amanhã Deus pode fazer todos os clientes que você investiu começarem a te procurar. Porque Eclesiastes 3 vai dizer o quê? Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Só que o mais importante é o tempo de plantar, porque é no tempo de plantar que eu aprendo a valorizar a colheita. Deus! É quando eu planto, é que
porque eu entendo o valor da colheita. É onde Jesus começa a trabalhar em mim, porque plantar dói. Plantar tem choro, tem suor, tem debilidade. Colher mole. E é porque você está no vale que você quer pular o tempo do plantio. Aí você acha que você plantou uma semente hoje porque você tem necessidade. A árvore tem que crescer mais rápido para poder te atender. Aí Jesus está dizendo, ainda não entendeu que eu não trabalho com o tempo de vocês, eu trabalho com o tempo específico para tudo. Há um tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Aí porque você tem necessidade, aí você plantou, aí você quer colher hoje mesmo. Não está crucificado. Porque quem está crucificado sabe que a colheita está garantida, mas que ela vai acontecer nas suas mãos no tempo de Deus, não no teu. Que a mudança que você precisa vai acontecer no tempo de Deus, se você tiver permanência no plantio, se você estiver caminhando e plantando com Deus, dentro da obediência e crucificação. Pastor, ora por mim, porque eu plantei ontem. Contra a Bíblia, irmãos. Vamos lá? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ponto. Vou voltar a dizer de novo. Se você se crucifica, você pega a tua cruz todo dia e nega, e você perde a sua vida. A sua vida não compete mais a você, porque você abriu mão do livre-arbítrio. A tua competência, jurisdição agora, quem lavra no cartório é Deus. É Ele quem tem o poder de operar no mundo espiritual. É Ele quem tem o poder de abrir as portas no campo emocional. Acabou. Você perde a vida. Você entrega a vida, renuncia aquilo que carregou até hoje, para carregar aquilo que Cristo vai começar a cumprir na sua história. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus está dizendo, não tem possibilidade, querido. Se você negou a sua vida, se você está carregando a sua cruz diariamente, sabe o que é carregar a cruz? Não é você ficar dando piti, porque quem tem vida de oração não dá piti não, irmãos. Vai para o joelho com amadurecimento e toma decisões diante da oração. Vou falar de novo. Não fica dando piti, desgovernado, não. Será que vai dar certo? Jesus está dizendo, você não foi crucificado. Você não está negando a si mesmo. Você continua agindo do teu jeito. Você continua ansiosa, ansioso. Você continua querendo fazer do teu jeito. Não está renunciando nada. Você continua andando do teu jeito. A carne continua te conduzindo. Jesus está dizendo, renunciar é abrir mão. É dizer, a partir de hoje, eu vou orar, eu vou me lançar, eu vou jejuar. Mas dentro da oração, eu não vou deixar o diabo me dominar por ansiedade. Porque tem gente que está levando horas de oração, mas 1 minuto que ela deixa o diabo entrar. Olhe bem, você ora, você jejua, você paga preço. Mas quando você sai da oração, passa 2 horas, o diabo vem e sopra um fator no teu ouvido,
E você abre mão daquilo que orou, do preço que pagou, para aceitar a sugestão de Satanás. Porque tu esquece que você tem que negar a si mesmo e você tem que pegar a sua cruz. Você tem que dizer: Satanás, aparta-te de mim, maldito. Porque eu te repreendo. Eu orei, eu clamei e eu creio que Ele vai cumprir. Mas eu oro, eu jejuo, eu pago o preço. Quando eu saio da oração, o diabo vem e fala: ih, calma aí que saiu do ar aqui. Não vai dar em nada. Aí você fala: Jesus não tá me olhando mesmo não. Aí o diabo falou: perdeu quanto tempo orando? 4 horas, 5 horas, tudo para o meu deleite. Tudo para o meu louvor e para a minha adoração. Obrigada! O diabo ainda se alimenta da energia da oração. Quem já ouviu dizer que Satanás se alimenta da nossa essência? Já ouviram pregar sobre isso? Quem aqui já acordou extremamente cansado? Dizendo assim: caramba, pastora, eu orei, mas eu estou acordando extremamente cansado. Parece que tem um peso no meu corpo. O diabo, quando ele foi expulso, ele perdeu o direito a receber a energia que vem do céu. Então ele se alimenta da energia humana, da carne. Ele se alimenta daquilo que nós nos alimentamos. Tem demônios que se alimentam de pecado. Outros se alimentam de sangue. São as pessoas que pedem sacrifício de criança, morto, sacrifício de animais. Outros demônios se alimentam de princípios quebrados. E tem demônios que se alimentam da energia. Eles te sugam a energia. E tu passou lá 10 horas orando. Em 1 minuto você renuncia à cruz por causa da dúvida. Aí o diabo entra. Aí ele fala: me deu um portal, tem uma legalidade, agora eu vou usufruir toda a energia da oração para mim. Aí ele se mantém de pé. Já parou e já tinha pensado nisso? Quem aqui já tinha pensado sobre isso? Porque não adianta, irmãos, você orar se você não confia. Se quando você sai da oração, passa 2, 3 horas, você acha que os anjos vão bater na tua porta, trazendo clientes, que os clientes vão começar a te ligar. Irmãos, entenda bem, Deus trabalha em cada tempo de um jeito. Deus trabalha em cada tempo de um jeito. De repente, numa fase da tua vida, tu orava, os crentes vinham. Agora Jesus, porque não é mais do teu jeito, é do jeito dele. A tua parte, tu não está cumprindo, quer confiar. Aí Jesus está dizendo: ora, paga preço, mas derrama tudo na mão do diabo. Porque quando o diabo vem e lança uma semente, ele aceita. Aí o diabo leva dele a proposta de oração de 4, 5, 6, 7, 12 horas. Aí você diz assim: ai, pastor, eu não sei. Eu estou orando tanto e não estou vendo resultado. Porque tu está orando errado. Tu ora, mas tu não carrega a propriedade da oração. Porque quem tem vida de oração tem confiança. Não adianta eu orar e não ter propriedade com aquilo que eu orei. Porque é oração de tolo, é repetição de fariseus. Eu oro a mesma coisa, mas eu não tenho conexão com o que eu oro. Porque eu digo: eu renuncio o pecado, eu renuncio a dúvida. 2 minutos o diabo sopra aqui no meu ouvido, eu renuncio. Pum! Entra a ansiedade, o medo, a dúvida. Começa a entrar em desespero. Pronto. O diabo falou: opa, deixa ele orar à vontade, deixa ela orar à vontade. Que quando ele sair da oração, ela sair da oração, eu vou lá e tomo. Aí o diabo vem e toma toda a tua energia. Sabe por quê? O portal está aberto. Não confia. Eu oro e tenho que andar alinhado com a oração. Não adianta, irmãos, eu ser emocionado. Eu já falo com alguns irmãos aqui: pastor, eu quero viver isso. Pastor, tá disposto a pagar preço? Tá disposto a sangrar? Porque, irmãos, é muito lindo a gente ver o testemunho de alguém querer viver igual. Eu quero ver pagar o preço. Eu quero ver sangrar na oração, no jejum. Eu quero ver sangrar ali na humilhação diante de Deus. E ver aquilo que você quer distante e dizer: Deus, eu posso não estar vendo, mas eu confio no Senhor. Mas a gente vive de moda. A mulher deu um testemunho que o marido voltou. A mulher deu um testemunho que o filho voltou. Eu também vou viver isso.
Mas você não sabe o preço que aquela pessoa pagou renunciando o seu próprio eu, pegando a sua cruz todo dia e se renunciando. Você só entendeu a parte do testemunho. Eu falo direto aqui pros irmãos. Ah, sangra. Vai pro propósito se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, filho, o tempo já não é meu, é de Deus. A única coisa que você tem que fazer é sangrar, orar e confiar. Sangrar, orar e confiar. Sangrar, orar e confiar. Sangrar, orar e confiar. Aí o tempo já não é com a pastora, é Deus. Pastora, aí a tua visão que não é convertida, porque não foi crucificada, vê alguma coisa que te desagrada. Aí você fala assim, ó, tô orando e não tá acontecendo nada. Aí Jesus está dizendo, vai converter a visão. Porque tu não crucificou a visão. Tu não crucificou o costume. Tu não crucificou a dúvida, o entendimento pessoal. Tu continua caminhando por modismo religioso. E o pior, falei sobre isso de manhã. Se foi de manhã ou se foi ontem, eu já não sei, irmão. Prego todo dia, tem hora que eu já esqueço. Os narcisistas religiosos, eles acordam hoje e dizem assim, hoje eu quero viver isso. Aí hoje eles oram e querem ter resposta. Por quê, irmãos? Porque o céu é comandado por relacionamento. Jesus só anda com aqueles que se relacionam com Ele. E tu imagina, irmãos, você ter uma mulher ou você ter um homem que não confia em você. É triste, não é? Você ter um relacionamento com alguém que não confia em você, que fica o tempo todo perguntando o que você está fazendo, para onde você está indo, o que você está vivendo. É muito ruim. É isso que Jesus sente. Ela me promete mundos e fundos, mas na hora que ela tem que confiar, ela renuncia à confiança. Não valeu de nada. O diabo vem e subtrai de você as horas de oração, as horas de jejum, o preço pago. Porque, irmãos, Deus não quer que você gere movimentos de jejum só para alguém voltar. Deus não quer que você gere movimentos de oração só para alguém retornar. Deus quer que isso seja o seu estilo de vida. É renunciar, pegar a sua cruz todo dia. E enquanto você não entender, você não tem aquilo que você quer. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto não entende que isso é um relacionamento entre você e Cristo, mas Jesus tem que acontecer, o Senhor tem que abrir as portas, o Senhor tem que trazer meu marido de volta, o Senhor tem que... Tem uma doida que mora atrás da minha casa, que, irmãos, ela fica gritando que o Deus tem que matar a amante, tem que matar o marido, mas assim, gritando o dia todo. Eu falo assim, isso aí é o tipo de oração de gente que não sai do lugar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer uma relação. Deus, Ele quer que você se relacione com Ele. Deus não quer que você ande com Ele só por um infortúnio, porque a tua vida está dando errado em alguma área. Isso não é crucificação, isso é necessidade. Calma aí que entrou aquele cadeadinho aqui, irmãos. Olha, pensa numa prova. É isso aqui. Que eu não acerto o cadeado de jeito nenhum. Pronto, agora foi. Jesus quer que você renuncie à expectativa, o movimento do eu. Jesus não quer que você ande com Ele só por causa de oportunidade, não, irmãos. Jesus quer que você ande com Ele através de uma relação. Jesus quer que o teu estilo de vida seja oração, o teu estilo de vida seja jejum, o teu estilo de vida seja comunhão, holocaustos através da comunhão, como eu preguei mais cedo. Ah, pastor, eu estou passando um vale, agora sim eu vou pagar o preço. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou para o monte. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você tem um problema e você olha para uma situação e você diz assim, eu orei para Deus abrir as portas e Ele não abriu. Aí Jesus está dizendo, porque a tua relação não é comigo, é com aquilo que você foi quebrado. A vida financeira, a vida sentimental. E por isso tu continua quebrado ainda. Sabe por quê? Porque tu não aprendeu a se relacionar com Cristo. Tu tá andando relacionado com os fatores. Que eu já falei para vocês aqui sobre Abacuque. No início, bem lá atrás, eu falava,
Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Bem lá atrás, né, irmão? Quando eu era muito crua. Mas um belo dia Jesus trouxe a mim e falou assim, porque Abacuque não andava relacionado com um produto nem com figueira. Abacuque andava relacionado comigo. E quem anda relacionado comigo não tem medo de fatores, de produto nem de figueira. Porque a relação dela é comigo, não é com aquilo que eu posso oferecer. E Jesus está vendo em você que você só está andando com Ele ainda pelo que Ele pode oferecer. Porque se não acontece do teu jeito, aí você está depressivo. Aí você está desanimado, aí você quer desistir, aí você está ansioso, aí você tem crise. Ah, Jesus. Aí Jesus está dizendo, não tem relação. Quem anda relacionado comigo não aceita o que está vivendo, mas continua de pé, continua posicionado. Não anda emocionado. Ai, pastora, meu marido foi embora, orei 2 semanas. Ele não voltou, vou parar de orar. Para, não perde mais meu tempo não, tá? Por favor. Não vem mais com BBB pra minha cabeça não. Fica com a tua guerra aí, com a tua prova aí. Tudo contigo. Sabe por quê, irmãos? Não tem relação. Quem não tem relação vive constrangido pelas perdas. Vou dizer de novo. Quem não tem relação com Deus anda constrangido por aquilo que vê. Anda constrangido por aquilo que vê. Não anda avaliado por aquilo que Deus tem a proporcionar. Lembra que eu preguei de manhã sobre acréscimos? As coisas não tendem a ser acrescentadas do jeito que você quer, não, filho. As coisas vão acontecer do jeito que Deus quiser que elas aconteçam. Não é do jeito que você quer que elas aconteçam. Aí você ainda tem faltou uma chupeta pra você e uma fralda. Uma chupetinha e uma fralda. Pra você ficar, vai desistir porque Deus não fez. Para. Você é menino na fé. Você é garotinho na fé. Você anda com garotice. Você nunca viveu o propósito de fé com Deus. Porque, irmãos, viver baseado em fé não é viver aquilo que eu quero, não. Mas se eu fui crucificado com Cristo, eu me nego todo dia. Eu acordo de manhã e digo assim, isso aqui não me agrada. Mas eu vou pegar a cruz e vou seguir. Eu vou pegar a minha cruz, vou me negar e vou caminhar com a minha cruz. Porque esse foi o propósito que eu assumi com Deus. Esta é a proposta do reino de Deus. Foi dessa maneira que eu me decidi. Mas aí, eu vivo uma oração, não deu certo, porque eu acho que tem que dar certo do meu jeito. E eu vou dizer a você, eu estou esclarecendo a tua mente. Você que ora, e logo depois da oração tem ansiedade, mimimi. Desculpa, você ainda tem uma longa caminhada em prova. Que isso, pastor? É realidade. Porque você ainda não está relacionado com a graça. Você ainda está relacionado com produto, com fatores. Você não está andando com Cristo para cumprimento da negação pessoal. Você está andando porque você quer que algo evolua, algo mude. E não tem nada de errado, desde que você compete que a graça se manifeste sobre a tua história. Tá tudo bem você prosperar, tá tudo bem você casar, tá tudo bem, tudo certo. Mas quando Cristo está em primeiro lugar, e quando Cristo está em primeiro lugar, existe a proposta da confiança. Existe o relacionamento que você diz assim, eu me nego. Pastora, eu vi algo que me desagrada, mas eu nego. Eu nego o meu sentimento próprio, eu nego o meu pensamento próprio. Eu nego a ansiedade dentro de mim. Eu repreendo Satanás e seus demônios. Eu repreendo a atitude maligna dentro de mim. Mas eu oro. Eu pago o preço. Eu jejuo. Quando eu saio da oração, aquilo que eu estava orando eu estou vendo de maneira errada. Aí você fala, Deus, orei não sei quantas horas, você não me respondeu. Aí o Satanás, toda oração é valiosa para mim. O diabo vai lá e bota no altar para ele. Se alimenta da energia que vem do trono, da graça de Deus. Satanás se alimenta daquilo que tu buscou. Ou seja, depósito de Satanás. Vou falar de novo. Tem gente aqui que leva a vida de oração, mas nada mais é do que um depósito satânico. Por quê? O diabo espera você orar. Quando você sai da oração, ele questiona, você cede e ele rouba de você a energia da oração.
É forte, irmãos? Quem já tinha pensado sobre isso? Quem já tinha pensado sobre isso aqui? A pessoa ora, ela faz propósito, ela jejua. Quando ela sai da oração que acontece alguma coisa errada, ela bate o pezinho. Ai, não vou orar mais porque Jesus, que é o testemunho da irmã. Para, irmão, isso é raso. Terra seca. Não tem frutos. Por quê? O diabo vem e subtrai de você toda a proposta de oração. E é por isso que você ora, vive morto, morta, vive desabilitado. E o diabo tocando nas tuas emoções. Toca no teu sentimento, toca na tua mente, toca na tua alma, toca no teu sono. Aqui eu tenho um exemplo aqui, o Sandro. Cadê o Sandro aí? Off the King. Antigamente, a gente falava com ele, Sandro, confia. E ele não confiava, ele não dormia. Porque ele tinha uma administração de muito medo na área financeira. Eu entendo, irmãos, porque ele tem muita responsabilidade com a família dele. Então ele vivia desesperado, desesperado, porque esse mês vai ser mal, não vai dar certo. Quando ele aprendeu a começar a renunciar, devagarzinho, Deus começou a abrir algumas portas para ele, mostrar para ele que a proposta estava na confiança. Perdi o sono, não dormia, ficava acordado. Quando ele começou a dizer, Deus, age, eu vou renunciar ao medo, aí passou a dormir. Deus começou a mostrar movimentos para ele, começou a se organizar, está vivendo um propósito de organização. Porque não adianta, irmão, fazer propósito, eu orar pra caramba, jejuar e ficar madrugada assim, que vai ser da minha vida? Tá parecendo até o senhor aqui que morreu aqui na ilha aqui, que os filhos estavam mantendo ele em casa há quase um ano. Quem viu isso aí? Quando a gente olha, irmão, a gente pensa que já viu tudo, está vendo ainda. Jesus está nas portas já, tá? Vocês pensam que não, mas Jesus já está aí nas portas. Tu viu? Diabo mesmo. É o segundo tio Paulo aí da temporada. Então é muito triste, né? A gente brinca, mas é muito triste. Então eu quero ministrar no coração dos irmãos que em muitos momentos da nossa vida nós vamos olhar para a situação, mas nós vamos ter que renunciar à situação. Tu vai ter que olhar e vai dizer, diabo, eu posso não ter dinheiro amanhã para pagar a luz, mas eu te renuncio e acredito que Deus é fiel. Eu posso não estar vivendo o melhor movimento financeiro da minha vida, mas eu renuncio. Eu renuncio. E eu confio que tu és fiel para abrir as portas. Eu confio que tu és fiel para promover. Eu confio que tu tens... Eu crucifico-me com a cruz. Vamos lá de novo. Lucas 9. Ju, prosperidade, tá? Lucas 9, 23. Vamos lá dissertar de novo essa palavra? Irmãos, só pode ser o céu que traz a gente para esse ambiente aqui, porque as palavras que têm saído desse altar, irmãos, são facas que têm cortado a nossa alma. Não tem como ser outra coisa. Corta a nossa alma, a nossa visão, faz a gente se mover, faz a gente amadurecer e entender que a gente tem muito a evoluir. Porque quem anda com Cristo nunca está 100% evoluído. Esquece. Eu evoluo cada palavra que eu prego aqui. Cada coisa que eu levanto para pregar aqui, Deus está mudando a minha trajetória. Isso é sobrenatural. A gente acha que não, mas a relação com a graça é a proposta da renúncia. Sabe por que tu está aqui todo dia? Porque tu escolheu renunciar. Tu não sabia como, mas tu quer renunciar. Tu quer se levantar para viver o propósito. Jesus dizia, 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Ponto.
Tome diariamente a sua cruz. Ó, pega o copinho da renúncia. Ó, você orou e até agora não apareceu anjo com saco de dinheiro. Irmão, quem disse que é do teu jeito, irmãos? Irmãos, eu nunca me esqueço. Uma vez, eu fui ver um emprego. Não tinha um pau pra dar no gato. Só tinha umas moedinhas na mão. Cheguei lá na empresa, peguei vale refeição. Falei, vou pro McDonald's. Peguei de passagem. E com aquele dinheirinho na mão que era a volta da passagem. Chegou no ponto, o mendigo me pediu dinheiro. Falei, pô, tá de brincadeira. Era o dinheiro que eu ia comprar uma bala. Peguei o dinheiro e dei na mão do mendigo. Ali Deus fez um teste comigo. Olha que eu não gosto de dar dinheiro pra mendigo não. Porque mendigo é laço. De sangue. Você não sabe o que aquele cara tá ali. Você pode estar assumindo um propósito financeiro na tua vida. Amém, irmãos? Você pode estar assumindo aliança de sangue com alguém. Mas, naquele momento, eu vi que aquele movimento era de Deus. Porque o mendigo falou, me dá as moedas que estão nas suas mãos. Irmão, o que é isso? Peguei a moeda. Ali vai o meu doce, minha bananada. Dei na mão do mendigo. Porque é coisa específica. É quando Deus usa alguém para gerar uma especificidade. Que você fala, só pode ser Deus falando comigo. E tem gente aqui agora falando isso. Só pode ser Deus. Porque eu realmente, pastor, eu estou levando uma vida de oração, mas eu não estou me negando. Orar sem se negar é a mesma coisa que nada. Você está alimentando o pacote para o inferno. Você está deixando o Satanás se alimentar da oração, do período de horas de oração que você faz. Porque você ora e não se nega. Aí o diabo comanda o teu corpo físico. Por isso que você ora e fica assim, ó. Tô cansada, pastora. Tô morta. Não consigo ver nada de Deus se cumprir na minha vida. Porque você não se nega. Se negar em primeiro lugar é negar a sua vontade, a sua visão. É pegar a cruz todo dia e falar, ó, minha cruz é essa. Irmãos, qual é a cruz de cada um aqui? Eu, por exemplo, eu sempre tive um temperamento difícil. Então a minha cruz é o meu temperamento. Tu pode ter certeza que todo dia levanta um Satanás para me tirar do sério. Todo dia tem um diabo posicionado para me tirar do sério. É no mercado, é no banco, é advogado. Todo dia tem um Satanás que para na minha frente para me tirar do ar. Ponto. Alguns aqui é mulher, é homem, é prostituição, é não sei o que, eu não sei. Essa é a tua cruz. É o sentimento. Ah, porque eu tenho sentimento disso. Ah, pastora, é porque eu quero do meu jeito. Cruz. Pega a tua cruz e negue. Ah, quem anda com Jesus não tem vontade. A vontade é dele. Você tem que se crucificar com ele e deixar ele cumprir o propósito dele. Senão nada vai mudar na tua vida. Você está fazendo depósito para Satanás usufruir da essência da oração que você alimenta. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Duvida. Perde. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Duvida. Perde. Porque a dúvida é portal. A dúvida é a mesma coisa que levou Pedro a afundar no mar. E a mesma coisa que levou Pedro a negar Jesus. Só que Pedro teve uma chance e você também está tendo. De crucificar agora o medo, o eu, a negligência. Olhar para o alto e dizer, Jesus, eu negligenciei até aqui. Daqui para frente eu vou fazer as coisas diferentes. Daqui para frente eu vou tomar atitudes diferentes. Daqui para frente eu vou me comportar diferente. Eu vou orar. Mas quando Satanás vier soprar no meu ouvido, eu vou repreender. Porque a Bíblia fala, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. E se eu não renuncio e não rejeito o diabo? Ele não foge. A palavra resistência é aquilo que eu me mantenho firme. Eu olho e digo, eu não vou renunciar à proposta de Deus. Ou eu vou resistir à proposta do diabo. É um sentimento, é uma atitude, é uma visão do passado, é um comportamento do passado.
Irmão, o diabo não vai deixar de ser diabo, não. Quem tem que se modelar a resistência é você. O diabo todo dia vai fazer o papel dele de diabo. Todo dia ele vai levantar alguém, todo dia ele vai constranger você, todo dia ele vai usar alguém para tocar na tua ferida. Boa noite a todos. Mas quem tem que olhar para o processo e dizer, Deus, me dá resistência. Eu, a partir de hoje, eu vou me renunciar. Eu vou me negar diariamente. Eu vou olhar para a tua cruz. Eu não vou olhar para o estado que eu estou vivendo. Mas eu vou me levantar para viver a tua proposta. É muito forte, irmãos, porque se eu não resisto ao diabo, ele tem autoridade no mundo espiritual assinada por mim para tocar em mim, ainda que eu leve uma vida de oração. Porque a chave que me separa daquilo que não procede de Deus é a resistência. Isso aí, Neuzeni. A resistência é a chave que vai me separar, que eu vou ter autoridade no mundo espiritual para dizer pro diabo, diabo, solta. Eu orei, eu confiei, eu acredito, eu tenho certeza que o meu Deus está no comando. Eu tenho certeza que o meu Senhor está no comando. Eu tenho certeza que aquele que tem o poder de operar, ele já realizou no mundo espiritual. O tempo que vai materializar eu não sei, mas eu tenho certeza que ele é fiel para cumprir. Mas tu não nega, tu assume. O diabo faz você de cavalo, bota você para orar, pega a essência da tua oração, porque ele sabe onde toca você. Aí você ora, ele faz você de cavalo. Ele pega toda a essência da oração, você acorda morto, cheio de dor no corpo, dor de cabeça, coração acelerado, crise de ansiedade, blá, 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 blá. Por quê? Você virou um funcionário do inferno. Que isso, pastora? Porque se não tem resistência, a oração não vai surtir efeito para mim. Porque aonde o diabo está impedido de tocar em mim é quando eu tenho resistência. E para eu ter resistência, eu preciso ter confiança. E para eu ter confiança, eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso aprender a renunciar ao meu eu, pegar a minha cruz todo dia e seguir. Pegar a minha cruz todo dia... Parou, engraçado pra mim, tá tocando. Não, mas porque eu diminui um pouco. Voltou. Tem hora que ela diminui. E Jesus está dizendo para nós hoje. É tempo de você aprender a resistir. Porque não é só sobre orar, mas é sobre aprender a ter resistência. Porque, irmãos, se eu não tenho movimentos dentro da oração, eu fico subtraído, abatido, cansado, debilitado, afundado e esperando algo acontecer. Que não acontece, porque eu ainda tenho um portal aberto. Então você que chegou aqui hoje que disse, pastora, o que a senhora está falando, inclusive essa mensagem vai estar daqui a pouco lá no Spotify, tá? E no YouTube. Tô botando logo de uma vez para não dar tempo de resolver outras coisas e não dá pra botar. Nós resistimos a tudo, mas quando temos que resistir ao diabo, resistimos a orar, resistimos a chorar, resistimos a clamar, resistimos a obedecer. Mas quando temos que abrir mão para o diabo entrar, nós não renunciamos. E Deus está dizendo, resista. Resista porque aquilo que eu tenho que cumprir na tua vida vai acontecer através daquilo que tu passou a resistir, através do diabo. Irmãos, nem toda resistência procede de pecado. Pecado que eu digo, tá adulterando, fornicando, essas coisas. Não. Mas a emoção é um pecado. Porque se a Bíblia diz que o coração é corrupto, que a gente não pode se basear no coração, e você tem deixado Satanás modelar o teu coração, então você está pecando. E se tem pecado, tem princípios quebrados. E se tem princípios quebrados, tem fuga de autoridade do trono, da graça e do poder de Deus. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra, irmãos? Amanhã eu vou estar meio-dia com um curso, vamos pôr assim, uma palestra de oração, tá? Eu
tomei um antialérgico. Esses xaropes que tem aí brabo, né, irmão, que dá aquele sono na gente. E eu também essa madrugada eu não dormi, que eu passei a madrugada praticamente toda orando. E eu falei, vou lá, vou fazer uma live, mas eu tô me sentindo muito mole. Mas que nada, agora eu já fiquei até um pouco melhor, graças a Deus. Mas eu falei, eu vou lá fazer a live. Mas amanhã, meio-dia, eu vou estar ministrando uma palestra sobre oração. Vou estar entregando revelações, inclusive pro pessoal do capacete de hoje. Já está anotado aqui, tá bom? E eu quero que você entenda, tá? Que Jesus trouxe você aqui hoje porque a chave de movimento do céu que tu precisas é a renúncia. E Jesus quer que você aprenda dentro da renúncia a resistência, a resistir aquilo que não procede de Deus e continuar caminhando dentro do propósito da graça. Amém? Quem recebe esta palavra? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu não posso deixar de falar. Nossas redes sociais, o YouTube, Spotify, Instagram, Kawaii, Facebook, @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Lembrando que todas as mensagens eu tô tirando daqui, tô colocando no Spotify, tô botando no YouTube e tô colocando cortes. Quem viu os cortes que foram colocados hoje? Eu acredito que foi colocado uns 15, 17, eu não sei. Talvez hoje ainda vou botar mais. Amém? Quem viu aí? Então, irmão, repostem, republiquem, tá? Repostem, republiquem, comentem, porque o comentário sobe os cortes. Eles fazem trazer visibilidade. Amém? Ajude para que pessoas cheguem aqui para viver esse evangelho. Esse evangelho. Evangelho que cura, que salva, que liberta, que ergue através da palavra. Não é o evangelho imaturo, de baboseira, de Deus vai matar e vai ressuscitar. Mas é um evangelho que amadurece, que levanta. É um evangelho que muda o quadro. Um evangelho que faz você mexer com o teu estado intelectual e falar, Deus, eu preciso viver mais. Eu preciso amadurecer mais. Eu preciso desenvolver mais. Eu preciso evoluir mais. Tu viu no Spotify? Ô, Glória! Aí, Luzia tá antenada. Tá pensando o quê? Tá antenada também. Eu vou conversar com o Evandro. Vou ver se amanhã eu mando uma mensagem pra ele me ajudar lá na Amazon Music. Irmão, quem preparou isso aí pra mim foi o Evandro, tá? Deus usou ele como canal de bênção e agora eu tô alimentando. Eu vou ver se ele me ajuda, que ele já tinha até aberto a Amazon Music e a Deezer também, eu vou ver se ele faz pra mim. Porque aí eu já vou alimentando. Amém? Você tá só evangelizando pelo WhatsApp? Isso aí, Neuzeni. Então eu vou ver se ele me ajuda nisso aí, que aí a gente já vai alimentando as redes. Amém? E a gente vai enviando aí para as pessoas. E eu tenho certeza que a Spotify vai crescer. Absoluto. Tenho certeza. Que a gente vai, porque as mensagens que está tendo aqui, irmãos, é mensagem de vida. Então, se as pessoas começarem a entender que aqui nós vamos evoluir dentro do propósito, as pessoas vão começar a querer conhecer esse evangelho. Evangelho amadurecido, evangelho evoluído. Evangelho que não está baseado em bobeira. Evangelho que está baseado em desenvolvimento pessoal. Evangelho que faz você sair da zona de conforto. Evangelho de Cristo que salva, cura, liberta, transforma. Evangelho de evolução. Evangelho de um vai se matar, vai ressuscitar, o outro tá com fulana, a irmã da oração tava com o pastor no motel. Ah, irmão, peraí, não interessa isso. Essa bobeirada aí. Sabe? Eu tô preocupado em levar o reino. Eu tô preocupado em ter testemunho de pessoas. Não é, irmão, que você vai contar, pastor, eu comprei Lamborghini, eu fiquei rico. Irmão, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus vai prosperar você, inclusive eu oro. Mas o maior testemunho é a libertação emocional. Porque aí já era, não tem cativeiro que te rompe mais.
Não tem nada que Satanás te segure mais. Não tem autoridade mais das trevas sobre o teu corpo. Há uma mudança intelectual, há uma mudança em todos os cenários. Porque eu entendo que eu estou descortinando o véu. Então é sobre isso, tá? Você me ajuda compartilhando, curtindo. Vamos levar esse evangelho de evolução para as pessoas ouvirem e falar: meu Deus, aonde que eu estava? Que eu vivia um evangelho que não curava, não libertava, não transformava, não me levava a renunciar a nada. Tá entendendo, irmãos? Então vocês me ajudem, tá? A compartilhar, a curtir, porque eu creio, irmãos, que muito mais. Amanhã nós vamos fazer uma palestra de oração. Irmãos, vai ser forte. Quem estava na intercessão? A intercessão a gente intercede por causas e pelos outros. A oração a gente ora por nós. Vai encaixar muito bem naquilo que está sendo falado aqui, tá? Naquilo que eu estou falando aqui hoje, tá? Vai ser muito bom, tá? Quem puder, participe, tá bom? Tu vai ver a bênção, a glória, a graça de Deus amanhã. Vou estar meio-dia, tá? Quem quiser participar, vai ser um prazer ter vocês aqui. Um beijo a todos. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus evolua, que Deus frutifique, que portas sejam abertas e que coisas extraordinárias do trono da graça de Deus aconteçam. Amém, irmãos? Eu tenho acordado muito para orar e eu gostaria até de dormir cedo, porque eu sei que de madrugada eu vou acordar, mas às vezes eu não consigo, né? Eu sei que de madrugada eu vou estar acordada para orar, porque eu acabo acordando, ainda que eu fale assim: hoje eu vou acordar 5 horas da manhã para orar, mas de madrugada eu já estou acordado. Lá para as 3, 2 horas eu já estou acordado. Então o sono é muito picado, tá? O meu sono é muito picado. Eu durmo, acordo, oro um pouco, aí eu vou assim: vou dormir. Aí daqui a pouco eu oro de novo. Então eu não tenho aquele sono que a pessoa diz assim. É raro, irmãos, o dia que eu faço hoje eu vou dormir a noite toda. É raro. Porque toda hora meu sono é picado com oração, tá? Então, tem hora que o corpo da gente também, né, fica um pouco desgastado, vamos pôr assim, né? Tem tempo que o corpo da gente fica desgastado. É normal, né? Mas, tamo aí, tá? Graças a Deus, tá tudo bem. Eu não bebo Coca-Cola. Ela corta a Coca-Cola. Eu não bebo. Coisa mais difícil é beber Coca-Cola. Eu não ligo para refrigerante. Eu gosto de água com gás. Café eu tomo. Café eu tomo. Mas eu nunca tive problema com sono, não. Meu problema é propósito de oração mesmo. O café eu tomo sim. Não tô tomando agora, mas tomo. Bastante café. O Gabriel traz pra mim um copo assim de café. Isso dá uma Coca-Cola. Refrigerante eu não ligo, não. Sou muito chegada a refrigerante. Eu tomo. For num lugar, tiver uma festa, eu vou tomar. Mas eu não levo uma vida de refrigerante que eu não gosto. Prefiro uma água. Amém, irmãos? Prefiro água. Água pra mim é que limpa, que lava. Muito refrigerante é muito açúcar. Graças a Deus, eu abri mão do açúcar. Eu não consumo açúcar. Agora eu tô querendo já também abrir mão do sal. Sabe? Açúcar branco eu não consumo mais. Pode ser que eu como um bolo, como um biscoito. Como, de vez em quando como. Mas o açúcar eu não uso. Muito tempo já. E eu agora tô querendo abrir mão do sal também. Por quê, pastor? Eu não tenho nenhum problema de saúde, a não ser os problemas alérgicos que eu tenho, que agora eu vou até ter uma cirurgia até para cumprir, de sinusite. Mas eu não tenho problema nenhum outro de saúde, mas eu gosto de me cuidar porque o corpo é templo. E o corpo sendo templo, a gente é responsável por ele. Se você não cuida do teu corpo, você está desabilitando o Espírito Santo de operar no teu corpo. Amém? Tem alguém aqui comendo muita gordura? Comendo muito chocolate? Comendo muita besteira? Depois vai dar uma lida lá de como a pipoca é boa para a saúde. Vou dar uma lida lá de como a pipoca é bom para a saúde, principalmente se ela for sem gordura, na pipoqueira elétrica. Aí, irmãos, é benefício em cima de benefício. Muito bom. Verdade. Não tem ninguém aqui comendo chocolate, muita gordura, não, né? Adoro pipoca, eu também. Se puder, eu como todo dia à noite. Pipoca. Agora a gente não pode, mas quando eu tô fora... Aí, ó, quando eu tô fora do jejum, irmão, eu sento
é uma pipoquinha, é o mundo. Adoro. Eu amo pipoca. Amo. Amo, eu sento como pipoca, aquele tigelão de pipoca, eu adoro. E é uma coisa que quase não tem caloria, super saboroso, principalmente se for feito sem óleo. Se for em pipoqueira elétrica, sem medo. Além de trazer saciedade, é muito saboroso. E que Deus abençoe a todos, que a bênção de Deus, que a graça de Deus, amo também. Sou do clube da pipoca, literalmente. Meu marido fala, não sei como é que a pessoa não enjoa de pipoca. Não enjoa. Santo tá aí, pipoqueiro. Adoro pipoca, gosto muito. Adoro, adoro, adoro. E não só eu, como os pássaros aqui de casa, né, irmãos? Desce todo mundo pra comer pipoca comigo. Zazu, que é aquela arara. Mimica, que é aquela ringneckzinha verde. O louro, desce todo mundo pra comer pipoca. Falo, poxa, a pessoa não pode ter um direito a uma pipoca. Vem todo mundo comer pipoca. Desce todo mundo, é. Aqui é assim. Posso nem falar dos bichos dos outros, que o meu não tem um pingo de educação. Meus pássaros descem tudo correndo pra comer pipoca. Antigamente eu falava dos filhos dos outros, agora não posso nem mais falar, irmão. Tem que ficar quietinho assim, ó. Aquelas crianças que não podem. Eles descem tudo pra comer, irmão. Não pode uma pipoca. Adoro uma pipoca. Aí fica tudo em volta lá da vasilha. Quer dizer, eu vou filmar todo mundo pra vocês verem. Mas, irmãos, que Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui, tá? Vamos fazer aí uma palestra sobre oração, tá? Vamos viver um propósito de evolução amanhã. Eu gostaria muito que vocês orassem, tá? Por esse ministério. A Arca de Noé. Por esse ministério, pelas palestras. Ore para Deus entregar este conteúdo, para essa live romper barreiras, para os vídeos romperem barreiras, porque, irmão, nós vamos ganhar muita alma. Muita alma será ganha. Escuta o que eu tô te falando. Quando a pessoa entende o que ela vive aqui, ela começa a entender que ela precisa se colocar no propósito, que ela precisa se levantar para viver a promessa. Amém? Que ela precisa se levantar para viver o sobrenatural. Que às vezes, irmão, o diabo rompe ela. Ela fica ali, ó, de braços cruzados. Mas nós vamos vencer, irmãos. Quem quiser adquirir meus livros, vai lá no Clube dos Autores, tá? A Ruth botou aí pra mim, me lembrou. Lá no Clube dos Autores, tá? E eu creio, irmãos, que muito mais do Espírito vai estar acontecendo no meio de nós. Tá bom, gente? Um beijo grande. Um forte abraço pra todos. Tchau, tchau. Até amanhã, tá? Beijo, beijo. Tchau.